Olá, pessoas lindas e inteligentes aqui do meu canal. Tudo bom com vocês? Hoje vamos bater mais um daqueles papos cabeça. Vamos falar sobre acordar às 3 horas da madrugada. Você já acordou de repente no meio da madrugada e olhou para o relógio só para descobrir que eram exatamente 3 horas da madrugada? E não foi por causa de um barulho. Você sabia disso? Você acordou inquieto, pensando numa pessoa específica, com uma angústia no peito, que você nem sabe nomear, com sensação nítida de que alguma coisa está acontecendo em algum lugar. E isso já aconteceu com você mais de uma vez, não foi? Isso não é coincidência, sabia? Eu preciso te dizer uma verdade que você talvez, não sei, talvez não queira nem ouvir, mas que você já sente há um tempo. Acordar do nada, sempre no mesmo horário, não é só o seu corpo funcionando. Existe algo acontecendo com a sua mente, com o seu espírito enquanto você dorme. A maior parte das pessoas passa a vida inteira ignorando isso. A maior parte das pessoas não pensa de verdade, porque pensar de verdade é diferente de você seguir o fluxo aí da manada, certo? Pensar de verdade é observar, é olhar, é analisar as coisas na vida. Existe uma diferença enorme entre ter discernimento espiritual e viver refém de uma paranoia. Nem todo despertar tem significado espiritual. Pode ser ansiedade, pode ser estresse, pode ser simplesmente um hábito do seu corpo. Mas também é ingênuo demais achar que só existe aquilo que você consegue enxergar com seus próprios olhos físicos. Dentro da tradição cristã, sempre se falou de acordar de madrugada para orar, né? A gente vê aí até um padre aí famoso, Frei Gilson, que acorda uma multidão de pessoas para orar de madrugada. E não é porque Deus só escuta quem ora às 3 horas da manhã. Deus não tem horário de expediente. É porque a madrugada é o único momento em que o silêncio finalmente se alcança. Durante o dia você tem trabalho, telefone tocando, mensagem chegando, conta para pagar, filho chamando, cachorro latindo, compromisso em cima de compromisso. Você mal consegue escutar os próprios pensamentos, quanto mais escutar a Deus. Só que na madrugada, esse barulho todo desaparece, até os cachorrinhos dormem. E é exatamente nesse silêncio que aquilo que você andou empurrando para debaixo do tapete o dia inteiro, finalmente sobe à superfície. Você não acorda às 3 da manhã por um acaso. Você acorda porque pela primeira vez no dia não tem mais nada distraindo você, nem nada te incomodando. Quando você dorme, o corpo descansa. A mente subconsciente, não. Ela continua trabalhando, processando lembranças, medo, mágoas, preocupações que você nem sabia que ainda carregava. É por isso que você sonha com uma coisa que aconteceu há anos atrás. É por isso que você acorda pensando numa pessoa que nem devia mais ocupar espaço na sua mente. É por isso que às vezes você desperta com uma solução para um problema que você nem lembrava estar tentando resolver.
É, quando eu tinha minha fábrica de bolsas, eu que criava todos os modelos, eu desenhava. E foram muitas as vezes que eu acordei no meio da madrugada para desenhar uma bolsa, ou então acordava de manhã com aquela bolsa na minha cabeça, eu pegava o papel e já desenhava. Então eu dormia com papel e lápis no meu quarto, para caso eu tivesse uma ideia eu já colocar no papel. Durante o dia, você consegue se defender de um pensamento ruim. Você pensa besteira e consegue dizer para si mesmo: não, isso não faz sentido. Eu não vou alimentar esse medo. Enquanto você dorme, essa defesa cai. E é exatamente por isso que aquilo que você coloca dentro da sua mente, antes de deitar, pesa muito mais do que você imagina. Então, se você fica vendo notícia ruim, coisas ruins, rolando o feed e vendo um monte de mistura de coisas, sua mente fica uma confusão. Isso é muito perturbador. É muito importante você escolher o que você vê, o que você escuta antes de você dormir, entendeu? O que você assistiu antes de dormir ontem? Você lembra? Que conversa você ficou remoendo? Que problema você repetiu na cabeça pela 10ª vez? Que sentimento você levou para a cama? Quando você está preocupado com uma conta, preocupado com alguma coisa, você vai dormir com aquilo. E aquilo te perturba a noite inteira, porque fica lá. Porque tem gente que termina o dia numa overdose de notícia ruim, de discussão, de comparação, olhando a vida dos outros no Instagram e ainda espera que a mente entre em paz assim que a tela se apague. Apagou a tela, mas está lá. Não entra. A mente continua processando exatamente aquilo que você entregou para ela até aquele horário. E é claro que existe uma dimensão que vai além do psicológico. Dentro da visão cristã, o mundo espiritual já existia mesmo antes da criação do ser humano. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, os anjos já existiam. E o anjo caído, aquele que se rebelou e caiu e foi expulso do céu, também já existia. Então, quando Deus formou Adão e Eva, os anjos e a existência do mal já faziam parte da história. Isso não quer dizer que você precise enxergar ataque espiritual em cada dor de cabeça que você tem e nem em cada acordado que você dá na madrugada. Quer dizer que a realidade não termina onde a sua vista alcança. A madrugada pode ser, sim, um momento de sensibilidade maior. Talvez você acorde para interceder por alguém. Talvez exista uma preocupação que só será resolvida quando você parar de carregá-la sozinha e entregar de fato nas mãos de Deus. Talvez exista algo dentro de você mesmo pedindo atenção há tempos, e a única hora em que você para o suficiente para se escutar é essa da madrugada. Agora vem a parte que eu preciso que você não esqueça. A maior parte das pessoas imagina que a guerra espiritual é sempre coisa grande, assustadora, cinematográfica. E não é. As batalhas mais decisivas da sua vida acontecem em silêncio, dentro dos pensamentos que se repetem sem parar dentro de você. Você nunca vai conseguir a sua vida, tipo, é o pensamento, tá? Você pensa, nunca vou conseguir, a minha vida nunca vai mudar. Eu não mereço coisa melhor. Deus se esqueceu de mim.
O dinheiro não é para mim. Todo relacionamento meu se termina mal. Esses pensamentos, eles ficam lá na sua mente. E se eles ficam se repetindo, você já repetiu algum desses pensamentos tantas vezes que parou de percebê-los se repetindo como pensamentos? A gente nem nota. Você passou a tratá-los como se fossem a sua personalidade, mas não são. São padrões, são programações. E toda vez que você acredita neles, nesses pensamentos, eles deixam de ser só pensamentos e viram atitude. Quem acredita que não consegue, para de tentar e não vai conseguir. Quem acredita que não merece, empurra oportunidades boas para longe de si, porque assim ela não vai alcançar o merecimento. Quem acredita que vai ser abandonada, sabota o relacionamento antes mesmo de dar a chance da outra pessoa provar o contrário. Ou então sabota o relacionamento com a pessoa que vai dar certo e só se mistura com aquelas que dão errado. E aqui está a verdade incômoda. Você não precisa de um inimigo espiritual lendo sua mente para ser atingida onde é mais fraca. O seu próprio comportamento entrega o padrão. Porque o inimigo espiritual, o capetinha, ele não lê seu pensamento, mas ele vê suas feições, suas atitudes, e ele pode sim ficar tentando a sua mente e tal, para enfiar pensamentos para você. Isso ele faz. Se você sempre perde o controle na mesma provocação, isso é visível. Se você sempre desiste no primeiro sinal de medo, isso é previsível. Se você sempre volta para a situação que te machuca, isso é uma repetição. E repetição não é destino, é programação que nunca ninguém te ensinou a desligar. Nem todo pensamento negativo nasceu de algo espiritual, porque as pessoas têm muito hábito de atribuir ao coisinha ruim coisas que não são dele, são da própria responsabilidade da pessoa. Mas é muito importante aprender e separar o que é demanda espiritual do que é coisa gravada no seu subconsciente. E as pessoas costumam confundir. E vou dizer, principalmente as que estão dentro da igreja. O que está gravado aí dentro, na sua mente, vem da sua própria história, vem de traumas, palavras que te disseram, experiências que te ensinaram a se proteger do jeito errado. Mas, seja qual for a origem, a pergunta que importa é uma só. Você vai continuar concordando com esse pensamento ou vai parar de dar carta branca para ele? É exatamente aqui que a fé encontra a reprogramação mental. A Bíblia fala de você renovar a mente, porque ninguém é obrigado a pensar do mesmo jeito para sempre. Ninguém. Da próxima vez que você abrir o olho às 3 da manhã, a primeira coisa que eu preciso que você faça e não entrar em pânico. Não pegue o celular para pesquisar significado assustador. Isso só vai te devolver mais medo do que resposta. Então, não entre em pânico, mas principalmente não pegue o celular para ficar procurando coisa ruim. Isso vai te trazer mais pânico, mais medo. Respire fundo, perceba o que você está sentindo sem sair correndo e pergunte com calma:
com o que eu estava sonhando. Faz sentido? Qual foi o primeiro pensamento que apareceu na minha cabeça agora, a hora que eu acordei? Existe alguma preocupação que eu venho evitando encarar e está trazendo esse sonho, esse acordar? Alguma pessoa veio à minha mente de um jeito forte demais para ser aleatório? Pare para pensar e pense naquele momento, porque depois que você dormir de novo, de repente você não vai mais lembrar. Depois disso, ore. Pode ser simples. Deus não precisa de palavras incríveis, lindas, de uma forma de orar. Deus só precisa de sinceridade, das suas próprias palavras. Então, aqui vai uma sugestão. Deus, eu não sei exatamente por que eu acordei, mas eu entrego a Ti a minha vida, a minha mente, os meus medos, as minhas preocupações. Mostra-me se existe algo que eu preciso compreender e devolve a paz ao meu coração. É uma sugestão, tá? Fale com suas palavras. Se vier a vontade de orar por alguém, ore por essa pessoa. Se você perceber que está alimentando um medo há dias, entregue esse medo nesse momento nas mãos de Deus. Se vier uma ideia importante, anote. Anote naquele momento. Por isso eu deixava papel e lápis, porque se eu deixasse passar daquele momento que eu vi a bolsa, aí chegava de manhã, eu já não lembrava mais. Então faça isso. Deixa papel e lápis e caneta, sei lá, e anote. Anote. Mas não transforme todo o despertar numa obrigação de ficar horas acordada. Você pode orar, sentir paz e voltar a dormir de novo. Entregue o seu sono ao Senhor e você vai dormir, sim. Porque existe o versículo do sono que está lá, eu acho que é Salmo 8:4. Eu deito e durmo tranquilo, porque só Tu, Senhor, me faz pousar tranquilo. Então, você pode repetir esse versículo. Deus também está no seu descanso. E antes de deitar, comece a proteger a sua mente com a mesma serenidade que você protege qualquer outra coisa importante na sua vida. Pare de terminar o dia se afogando em medo, raiva e comparação. Pare de terminar o seu dia no feed das redes sociais. Escolha de forma consciente qual vai ser o seu último pensamento para você levar para o seu sono. Eu entrego a Deus, isso aqui é uma sugestão também, tá? Eu entrego a Deus aquilo que eu não consigo controlar. A minha mente pode descansar. Eu rejeito todo o medo e escolho a paz. Eu não preciso resolver todas essas coisas nessa noite. Isso não é uma fórmula mágica, é um direcionamento consciente. A sua mente aprende pela repetição e é exatamente por isso que ela te prendeu nesses padrões durante tanto tempo. E é exatamente por isso que ela pode aprender de novo do seu jeito, com afirmações boas para sua mente. Não adianta você ficar o dia inteiro repetindo coisas boas e na hora de dormir ficar olhando coisas ruins, ok? Se você chegou até aqui e sentiu que ainda continua repetindo os mesmos medos, os mesmos pensamentos, os mesmos padrões que mantêm a sua vida parada, travada, no mesmo lugar há anos, eu quero te fazer um convite. Entra para a comunidade Destrave, é um espaço gratuito, criado exatamente para isso, reprogramar a sua mente e destravar a sua vida. Toda semana você vai receber áudios de reprogramação mental
E você vai participar de lives exclusivas para quem está na comunidade Destrave. O link está aí na bio, é gratuito, é tudo gratuito e eu vou te esperar lá. Não perca o seu tempo, clica aí no link da descrição desse vídeo. Você não precisa continuar repetindo a mesma história só porque foi assim até hoje. A sua mente pode ser renovada e quando a sua mente muda, a sua vida muda. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha bastante, tá bom? Eu te espero para o próximo vídeo. Até lá!